We're thankful we can be together again this evening. Nós somos gratos por podermos nos reunir mais uma vez nessa noite. As we mentioned last night, and as our brother mentioned a few minutes ago, we're considering the prophet Jeremiah. É como o irmão mencionou na noite passada, nós estamos considerando a vida do profeta Jeremias. And during our times together, there's three aspects that we're looking at. Então, no tempo que nós tivemos juntos, nós olhamos para três aspectos. Last night we looked at the setting. We looked at the times in which he lived. Nós vimos o meio ambiente, os tempos em que ele vivia. And we see how they parallel the days we're living in. E nós vimos como há um paralelo com os dias que nós vivemos hoje. Tonight we want to consider the person Jeremiah. Hoje à noite nós queremos considerar a pessoa de Jeremias. In the morning, Lord willing, we'll look at the ministry of Jeremiah. E se Deus permitir, amanhã de manhã nós vamos ver o ministério do profeta Jeremias. Because we see the life and ministry of Jeremiah is very relevant for the days we're living in. Então, quando nós vemos a vida e o ministério do profeta Jeremias, é muito relevante aos dias que vivemos hoje. And as we mentioned, as you consider the life and the ministry of Jeremiah, então, como nós dissemos, se nós considerarmos a vida e o ministério do profeta Jeremias, we actually see that they're one and the same thing. Nós vemos que é a mesma coisa, um e outro. When you look at the person, quando você olha para a pessoa, you see the message lived out. Você vê a mensagem sendo anunciada. When you look at his ministry, quando você olha para o seu ministério, you see his life. Você vê a sua vida. This is true of God's servants. Isso é verdadeiro com os servos de Deus. As Paul mentioned in Thessalonica. Como Paulo menciona em Tessalonicenses. He said, I not only shared with you the gospel. Eu não somente compartilho com vocês o evangelho. But I shared with you my life. Mas eu compartilho com vocês a minha vida. The life of the messenger validates the message. A vida do mensageiro valida a mensagem. And while we might not all be called to be prophets, talvez nem todos nós sejamos chamados para sermos profetas. We mentioned that prophets are servants of the Lord. Nós mencionamos que profetas são servos do Senhor. And we're all called to be servants. E todos nós fomos chamados para sermos servos. Doesn't matter if we're young or if we're old. Seja jovem, seja velho. If we're brother or we're sister. Uma irmã, um irmão. When we are born again, quando nós nascemos de novo, we're born into service within the family, within the house, within the church of God. Nós nascemos como servos na casa, na família de Deus. And it's a great call that we have upon us. E esse é um grande chamamento que nós temos sobre nós. And this is where we can be so encouraged from Jeremiah. E é nisso que podemos sermos tão encorajados pelo profeta Jeremias. Because we see how the Lord took a Jeremiah. Porque nós vemos como o Senhor tomou Jeremias. And didn't just tell Jeremiah, okay, I'm calling you, go out. E como ele diz para Jeremias, ok, te peguei, agora vai. He said, no. Não. First he prepared, he equipped, he empowered Jeremiah. Não, primeiramente ele preparou, equipou Jeremias. And we see also as we look at Jeremiah. E nós vemos também quando nós olhamos para a pessoa de Jeremias. And I think this is so important for the days we're living in. E eu acho que isso é tão importante para esses dias em que vivemos. Jeremiah's ministry was not appreciated. O ministério de Jeremias não era apreciado. People didn't like him. As pessoas não gostavam dele. He was known as the weeping, the crying prophet. Ele era conhecido como aquele profeta choroso, que só chorava. He had to suffer much. Ele teve que sofrer tanto. But why did he suffer? Mas por que ele sofreu? Was it because he did anything wrong? Não era porque ele fez algo errado. He suffered because he stood for righteousness' sake. Não, ele chorou porque ele se levantou pela justiça. And we will find today as we stand for righteousness' sake. Então, hoje nós vemos quando nós nos levantamos a favor da justiça, whether it's at work or school or at home, seja no trabalho, na escola, na nossa casa, we will also suffer. Nós também sofremos. We'll be rejected by some. Nós vamos ser rejeitados por algumas pessoas. Maybe in the past they were our friends. Talvez no passado nós já fomos amigos dessas pessoas. You post on Facebook or TikTok how much you love Jesus. Ou aí você compartilha no Facebook, TikTok, Instagram, you forgot. I don't use Instagram. Ele não usa o Instagram, gente. Eu pus o Instagram no meio. Então você compartilha ali o evangelho. TikTok. 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 Sou.
But we see how all of a sudden you're unfriended. Então, quando você começa a compartilhar o evangelho lá, então você se torna indesejável. Actually, I use none of those. Na verdade, eu não uso nenhum deles. I get in too much trouble trying to do social media. Ele acha muito complicado usar a social media. I'm one As of mídias those. sociais, desculpa. I am easily distracted. Eu fico muito rapidamente distraído com isso. The Lord has shown me a little bit of myself. O Senhor já mostrou um pouquinho de mim mesmo. That if I start getting on social media, E se eu começar com as mídias sociais, I will be for hours and hours, eu vou passar ali horas e horas e horas. wasting my time. E aí eu vou gastar muito tempo. So I have to fast from it. Então eu tenho que correr disso. But anyway, that's a sidetrack. Nós saímos do caminho, my fault. But he Minha who culpa, has ears to gente. hear, let him hear. Mas aqueles que têm ouvido, ouçam. But we see that Jeremiah suffered for the Lord's sake. Mas nós vemos que Jeremias sofreu por causa do Senhor. He was burdened for the condition of God's people. Ele tinha um encargo pelo povo de Deus. And as we said in Jeremiah, we see the message and the man, they're so similar. Como nós dissemos, nós vemos Jeremias, a pessoa e a mensagem como a mesma coisa. It's sad how today we see the message, we hear wonderful messages from certain ones. É interessante que hoje nós ouvimos mensagens maravilhosas de pessoas, But then their character, their nature gets exposed. mas aí então a sua natureza, o seu caráter é exposto. It invalidates the message. E aí invalida totalmente aquela mensagem. It actually causes saints to be disillusioned E aí causa nos santos desilusões. because they found out they were listening to a man and not the Lord. E aí eles descobrem que eles estavam ouvindo somente um homem, não ao Senhor. But we see how Jeremiah was genuinely suffering for the Lord. Mas nós vemos como Jeremias genuinamente estava sofrendo pelo Senhor. Let's just look at one verse, Jeremiah chapter 4. Vamos olhar um versículo, My God. capítulo 4. Jeremiah chapter 4 verse 19. Jeremias, capítulo 4, versículo 19. This really captures the heart of his burden. Isso que realmente captura o encargo que ele tinha no seu coração. Jeremiah 4:19. Jeremias 4, 19. My soul, I am in anguish. Oh, my heart is pounding within me. I cannot be silent, because you have heard, O my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war. Ó entranhas minhas, ó alma minha, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Eu não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. He heard the word of God. Ele ouviu a palavra de Deus. He heard what the Lord was going to be doing. E ele ouviu o que o Senhor ia fazer. And it so grieved him within. Então trouxe para ele um pesar tão There was an grande. anguish in his heart. His soul started pounding E a alma dele começou a se agitar e houve uma profunda because tristeza. the message was in him. A mensagem estava dentro dele. Is God's message in us today? Será que a mensagem de Deus está dentro de nós hoje? And praise God. Graças a Deus. As we look at this person of Jeremiah, Quando nós olhamos para essa pessoa de Jeremias, we see how he was very faithful in spite of the conditions that he was living in. nós vemos como ele foi tão fiel apesar das condições em que ele se encontrava. When he was rejected, he kept crying out. Quando ele foi rejeitado, ele continuou clamando. He was faithful even though there was very little response. Ele continuou fiel mesmo que tivesse tão pouca resposta. Even though most of the people fell asleep while he was speaking, Mesmo que as pessoas dormissem enquanto ele estava falando, he kept on speaking. ele continuava falando. I'm not a Jeremiah. Eu não sou Jeremias, gente. If you fall asleep, I stop. Se vocês começarem a dormir, eu vou parar. Tô de olho, ó. But I won't keep you that long. Mas não vou falar tanto. So let's look at the call of God upon Jeremiah. Então vamos ver o chamamento para a vida de Jeremias. Jeremiah chapter 1. Jeremias capítulo 1. Let's have a word of prayer. Antes vamos ter uma palavra de oração. Lord, we are ever grateful to continue in your presence. Senhor, nós somos muito gratos de estarmos na tua presença. And Lord, we're thankful how you have given us the Holy Spirit and your precious word. Nós somos gratos como o Senhor nos deu o teu Santo Espírito, a tua preciosa palavra. So Lord, we take these words that are written on a piece of paper Então nós tomamos essas palavras que estão escritas no papel and we offer them unto you.
E nós a oferecemos a Ti. That your Spirit would breathe upon them and cause them to be a living word within each of our hearts. Que o Espírito Santo sopre sobre elas e torne uma palavra viva nos nossos corações. Just as you cried out during the times of Jeremiah, Assim como o Senhor clamou nos tempos de Jeremias, you're crying out to o us. Senhor está clamando a nós. And we open our hearts to receive from you tonight. E nós abrimos os nossos corações para receber de Ti nessa And Lord, we noite. know how much the enemy hates your word. Nós sabemos, Senhor, o quanto o inimigo odeia as Tuas So we're palavras. thankful that we stand under the name of the precious Lord Jesus tonight. Então nós somos gratos que nós nos posicionamos em nome do Senhor Jesus nessa noite, Declaring his name over us. declarando o Seu nome sobre nós, Declaring the blood of the Lamb over us. declarando o sangue do Cordeiro sobre nós, That nothing can rob you of your glory and what you desire to do. que nada pode roubar a Ti da Tua glória e do que o Senhor deseja fazer. Thy wonderful name we pray. Em Amen. Teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém. As we see this call that God calls Jeremiah with, Ao vermos esse chamamento que Deus chamou Jeremias, we mentioned last night how if we wanted to categorize the call of Jeremiah, se nós, eu falei na noite passada, se nós quisermos pôr em categorias o chamamento na vida de Jeremias, it was God's last cry to his people. ele usou para o último chamamento para o seu povo. God knew if the people didn't repent, there would be discipline coming. Deus sabia que o povo não se arrependia e estava vindo o juízo. And Jeremiah is actually a call of God's great love to us. E aí Jeremias é um grande chamamento de amor de Deus para nós. And he's calling us in that same spirit today. E hoje ele também está nos clamando no mesmo espírito. There were people at that point in time that lost sight of the call of God upon their E havia lives. pessoas naquela época que perderam de vista o chamamento de Deus que tinha sobre as suas They vidas. lost sight of being the privileged people of God. Eles perderam de vista o fato de serem pessoas, povo privilegiado de Deus. And God in his love was calling to wake them up. E Deus no seu amor estava clamando para os despertar. It was a hard call. Era um chamamento de coração. It was a direct call. Era um chamamento direto. It was a shaking call. Foi um chamado de sacudir. But it was all done out of love. Mas tudo isso foi feito por causa de amor. He didn't want his people to have to go into captivity. Ele não queria que o seu povo fosse para o He cativeiro. didn't want to have to discipline his people. Ele não queria disciplinar o seu povo. But he wanted them to wake up. Mas ele queria que eles despertassem. Because all throughout Jeremiah, Porque por todo o livro de Jeremias, whenever there's a call to repentance, aonde ali há um chamado para arrependimento, there is always accompanying it a call and a promise of restoration. está sempre junto um chamado para restauração, para arrependimento. He doesn't just call them to repent so they'll see how bad they are. Ele não somente os chamava para eles se arrependerem e vissem como eles eram maus. He calls them to repent so they can return unto be the people of God that he wants them to be. Não, eles os chamava também para eles se voltassem, para serem o povo de Deus como Deus os havia chamado. And the vessel that he's using in this E o vaso que ele estava usando para fazer isso is a young man, Jeremiah. era um jovem chamado Jeremias. So if we look at Jeremiah 1 starting in verse 4, Então, ao vermos capítulo 1, versículo 4, this is the Lord's call to Jeremiah. esse é o chamamento de Deus para a vida de Jeremias. Now the word of the Lord came to me saying, Assim veio a palavra do Senhor para mim, dizendo: Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Look at all the I's there. Olhe quantas vezes é dito eu. Very personal. God is personally calling Jeremiah. Deus pessoalmente estava chamando Jeremias. And he personally calls every one of E us. pessoalmente ele chama cada um de nós. He continues in verse 6. E aí ele continua aqui no versículo 6. This is Jeremiah's response. Aqui está a resposta de Jeremias. Then I said, Alas, Lord God, behold, I don't know how to speak because I am a youth. E aí Jeremias respondeu: Senhor,
Deus, eis que eu não sei falar, eu sou somente um jovem. But the Lord said to me, do not say I am a youth, Mas o Senhor me disse, não digas que você é apenas um menino. because everywhere I send you, you shall go, and that all that I command you, you shall speak. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E a tudo quanto te mandar, você falará. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Não tenha medo deles, porque eu estou com você para o livrar, diz o Senhor. And then the Lord stretched out his hand, touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. And see, I have appointed you this day over the nations, over the kingdoms, to pluck up, to break down, to destroy, to overthrow, but to build and to plant. Olha, eu te ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. If you look through these verses, Se você olhar por esses you versículos, see the full provision that God had made for Jeremiah. você vê que Deus fez uma total provisão para Jeremias. God had been preparing Jeremiah before he was even born. Deus estava preparando Jeremias antes mesmo dele ter nascido. He says, I formed you in the womb. Ele disse, eu te formei no ventre. I knew you before you were born. Eu te conheci antes que você nascesse. I consecrated you. Eu te consagrei. And I'm the one who's appointed you to be a prophet. E eu que te determinei como um profeta. He's not looking to Jeremiah for any qualifications Ele não estava procurando em Jeremias nenhuma qualificação. except a willingness to obey and respond. Somente a disponibilidade dele, a vontade dele de obedecer. And brothers and sisters, in Christ Jesus, he has done the exact same thing for each one of us. Irmãos, em Cristo Jesus, ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez com Jeremias. When we were born again, Quando nós nascemos de novo, we had the life of Christ, the Holy Spirit in us. nós temos a vida de Cristo, do Espírito Santo dentro de nós. And he's not looking to us to do something, Ele não está procurando que nós façamos algo. but he's simply wanting us to allow his life to come forth through us. Ele quer simplesmente que permitamos que a sua vida transpareça através de nós. But now if we're honest, each one of us responds just like Jeremiah. Mas, se formos honestos, cada um de nós respondemos como Jeremias. I don't know how to speak, I'm a youth. Eu não sei como falar, eu sou um jovem. Or even if you're an old person, like Flavia, I'll pick on her tonight. É, como você for uma pessoa mais velha como o Mac, No, você vai falar assim. no, entende? Cuidado. It's for good, you know. I'm a young lady, Okay. a grandmother, a young grandmother. Young women. Yeah, okay. But we see, we have no excuse. Nós não temos nenhuma desculpa. He says, but he's being very honest. Mas ele fala muito honestamente. He acknowledges him as Lord, Savior, the mighty one, sovereign one. E ele reconhece ali que o Senhor, o Todo-Poderoso, It's not rebellion, it's simply humility. he's not? It's not rebellion. Ok. Não é uma rebelião. But he's acknowledging his own frailty. Não, ele não se rebelou contra Deus. Isso não mostra isso. Mas ele viu a sua própria fragilidade. Because he was simply probably between the age of 16 and 20. Que talvez ele tinha ali uma idade entre 16 e 20 anos. He was being trained to be a priest. Ele estava sendo treinado para ser um sacerdote. But he hadn't fully entered into being a full functioning priest. Mas ele não estava ainda funcionando plenamente como um sacerdote. But God looked around. Mas Deus, All the ones in Judah. ele olhou para todos aqueles em Judá. And he saw one who had a heart for him. E ele encontrou um que tinha um coração para ele. Just like when the Lord called Mary. É a mesma coisa quando Deus chamou Maria. She says, how can this be? E ela fala, como isso é possível? She was a virgin. How can I have a child? Eu sou uma virgem, como eu posso ter uma criança? And God provided that. E Deus deu uma provisão para isso. And if you look at the Lord's response to Jeremiah, E se você olhar aqui a resposta de Deus para Jeremias, he says,
don't say I'm a youth. Não diga eu sou jovem. Now he's really not rebuking him. Ele não está repreendendo Jeremias. He's just adjusting his perspective. Ele está somente ajustando a sua perspectiva. Don't look at yourself, Não olhe para si mesmo. but look at me. Olhe para mim. So when we look at ourselves, Quando nós olhamos para nós mesmos, we see nothing but failure. nós não vemos nada senão fracasso. Now some of us might be so conceited we think, oh, God called me, I can do it. Ou então alguns podem estar tão cheios de si e falar, Deus me chamou, eu posso fazer. God is saying, no, you can't. Aí Deus fala, não, você não pode. I will show you here. Eu vou te mostrar logo, logo, você não consegue. After you have pride, the fall comes. Se você tiver orgulho, logo vem a queda. But he says, everywhere I send you, you will go. E ele diz aqui, todo lugar que eu te mandar, você irá. All I command you to say, you will speak. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. And what is his great encouragement? E qual foi seu grande encorajamento? I am with you. Eu estou com você. Not only had the Lord prepared Jeremiah, Não somente Deus preparou Jeremias, but now he encourages, he strengthens Jeremiah. ele agora encoraja, fortalece Jeremias. The I am is with him. O grande eu sou está com The ele. greatest encouragement all throughout Scripture. O maior encorajamento por toda a Bíblia. Sometimes do a Bible study on the phrase, I am with you. Algumas vezes na Bíblia é dito, eu estou contigo. You see how the Lord encouraged ones all throughout Scripture. Ele encoraja todos por toda a And he Escritura. encourages us in the same way today. Também ele nos encoraja da mesma maneira hoje. It's so wonderful how the Lord's, in his love, he says, I'm the one with you. E ele, do seu amor, diz, eu estou com você. He doesn't point out Jeremiah's weaknesses. Ele não aponta para as fraquezas de Jeremias. He doesn't rebuke him and say, oh, Jeremiah, you just simply need more faith. Não, ele não repreende Jeremias e diz, Jeremias, você precisa de mais fé. You shouldn't say that. You should declare this. Você não devia ter dito isso, você devia ter declarado aquilo. You need to trust me more. Você precisa confiar mais em mim, Jeremias. Nothing of that. Não foi isso. Getting his eyes on the Lord. Ele falou para colocar os seus olhos no Senhor. Praise God. He doesn't point out our lack, but he just points us to him. Graças a Deus que Deus não mostra o que a gente falta em nós, Who mas is Ele our- aponta para Ele. Who is our all sufficiency. Que Ele é a nossa total suficiência. And not only does the Lord encourage Jeremiah, first he prepared him and then he encouraged him. Primeiro, Deus o preparou, depois Deus o encorajou. And then he equips him. Então, depois de tudo isso, Ele o equipou. Look at verse 9 Olha again. aqui no versículo 9 novamente. He's told Jeremiah to go forth and speak. Antes ele falou, Jeremias, vai e fale. But then he says, he touched his lips. Mas aqui é dito que aí Deus tocou os seus lábios. I put my words in your mouth. Eu coloco as minhas palavras na sua boca. He put his word in Jeremiah. Ele colocou as suas palavras dentro de Jeremias. He wasn't expecting Jeremiah to speak his own words, Deus não estava esperando que Jeremias falasse as suas próprias but palavras, speaking the words that God gave him. mas sim as palavras que Deus tinha dado a ele. He prepares Jeremiah. Ele preparou Jeremias. He encourages Jeremiah. Ele encorajou Jeremias. And he equips E Jeremiah. ele equipou Jeremias. And in the same way, the Lord equips us as he calls us into service. E da mesma maneira, Deus nos equipa ao sermos chamados ao serviço. He has made every provision for life in Christ Jesus. Ele já já deu toda a provisão para nossa vida em Cristo Jesus. And then he's continuing to focus, get Jeremiah's focus in a right perspective. E aí ele continua colocando o foco de Jeremias na maneira correta. And we know that Jeremiah was being trained to be a priest. Nós sabemos que Jeremias estava sendo treinado para ser um sacerdote. If you read verses 11 and 12, Se você ler aqui os versículos 11 e 12, the Lord set an almond tree before him. ele mostrou para ele uma amendoeira. Well, he set a rod of an almond tree. Ele falou, toma uma vara da amendoeira. And the Lord asked him, what do you see? E ele falou assim, o que você vê, Jeremias? It was just a normal, natural thing. É somente uma coisa normal, natural. And Jeremiah answers, I see the rod of an almond tree. Ele fala, eu vejo uma vara de uma amendoeira.
But then God explains the spiritual meaning of it. Mas aí Deus explica para ele o significado espiritual daquilo. It sounds like a strange response. Parece uma resposta muito estranha. And it says in verse 12, Aqui no versículo 12, the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. é dito assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremiah is of the priestly family. He was familiar with the story of Aaron's rod. E como Jeremias era da família de Arão, ele conhecia muito bem a história da vara de Abraão. During that time of the rebellion of the sons of Korah, Durante a rebelião dos filhos de Coré, they brought those rods together, put them before the Lord. todos trouxeram uma vara e colocaram diante do Senhor. Aaron's rod bloomed, the others were just dead. A vara de Arão floresceu e as outras continuaram mortas. What is the Lord showing Aaron? O que Deus estava mostrando para Arão? What is the Lord showing Jeremiah? O que Deus estava falando para Jeremias? Jeremiah, you're not going forth in your own power, Jeremias, você não está indo à frente com seu próprio poder, but you're going forth in the power of resurrection life. mas você está indo com o poder de uma vida ressurreta. That out of an almond rod, De uma vara de amendoeira which you wouldn't expect to bloom, que você jamais esperaria the florescer, bloom came forth. saiu uma flor. Resurrection life it testified of. Isso testifica da vida de ressurreição. It went into death. Que foi para a morte. That rod was taken off the tree, Aquela vara foi tirada de uma árvore. was laid there, Foi posta ali, morta. had no source of natural life, Não tinha nenhuma fonte de vida natural. but it bloomed. Mas ela floresceu. Resurrection life. É uma vida de ressurreição. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for us in the days we're living in, para nós, nos dias que nós vivemos agora, the Lord isn't calling us to go forth in the power of our old self-life. o Senhor não está nos chamando no poder da nossa própria vida do eu. He has no expectations of us and ourselves, Ele não tem nenhuma expectativa em nós. but He wants us to be going forth in the power of His resurrection life living within us. Mas Ele quer que nós andemos com o poder da vida de ressurreição dele que está em nós. And Jeremiah starts to have a change of E perspective. aí Jeremias começou a mudar a sua perspectiva. He's seeing how the Lord has prepared him and encouraged him and equipped him. E aí ele vê como o Senhor está preparando, encorajando e equipando. The Lord has now empowered him to go forth. Agora o Senhor lhe deu poder para ele ir adiante. Praise God. Graças a Deus. We go forth in the power of His resurrection Nós life. caminhamos no poder da sua ressurreição. And as we look throughout Jeremiah, E ao olharmos pelo livro de Jeremias, we see him as he relies upon the Lord. e aí nós vemos ele quando ele depende do The Senhor. eyes of his heart are opened Os olhos do seu coração são abertos. to see more and more of the reality of what God spoke to him in this first chapter. E aí ele começa a ver mais e mais da realidade do que Deus havia falado para ele aqui no capítulo 1. In this first chapter, it was a teaching. It was he could get it in his head. Nesse primeiro capítulo era um ensino, entrou na cabeça dele. But as he goes through various experiences, Mas ao passar por diversas experiências, those words that were spoken to him, aquelas palavras que haviam sido faladas para they ele become living within him. se tornaram vida dentro And we'll dele. consider some of those tonight. Nós vamos considerar alguma dessas coisas nessa noite. The Lord knows that Jeremiah knows the days he's living in. Jeremias e Deus sabia os dias em que ele estava vivendo. And so the Lord in his great mercy, Então Deus, na sua grande he misericórdia, actually reaffirms and he reassures Jeremiah before he goes forth. então antes que Jeremias fosse adiante, Deus reafirmou para ele. The Lord is so patient. O Senhor é tão paciente. As you look down continuing in verse 1, as you look at verse 17. Se você continuar aqui até o versículo 17, As the Lord has prepared Jeremiah, o Senhor, enquanto está ali preparando Jeremias, as he says in verse 17, ele diz ali no versículo 17, now because you're prepared, levanta-te porque já está preparado. now gird up your loins and arise and speak to them all which I command you. Do not be dismayed before them, or I will dismay you before them.
Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, dize-lhe tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Gird up your loins. Respond to what I've said to you. Cinge os teus lombos, responda ao que eu te mandei. God has revealed to Jeremiah the call upon his life. Deus revelou para Jeremias o chamamento que ele tinha para a vida dele. And he has released the his empowering to Jeremiah. E aí ele empoderou com a sua vida a vida de Jeremias. And all he's asking Jeremiah is to receive that and respond. E aí ele pede a Jeremias: receba e responda. That's what he does with us. É isso que ele faz conosco. He reveals himself to us. Ele se revela a cada um de nós. He releases that power of his life, gives it to us. Ele libera esse poder da sua vida para habitar dentro de nós. And then he's simply looking to us to receive that and respond. E aí ele olha para nós para que nós o recebamos e respondemos a isso. And look at what the Lord expands, He expands his provision for Jeremiah. E veja como Deus prepara toda a sua provisão para Jeremias. And look at verse 18. Olha no versículo 18. This is what God has done for Jeremiah. É isso que Deus fez por Jeremias. He doesn't say, I will do this for you. Ele não diz, eu vou fazer isso por você. But I have done this. Ele fala, eu já fiz. Now behold, I have made you today a fortified city, as a pillar of iron, walls of bronze against the whole land, to the kings of Judah, to its princes, to its priests, to the people of the land. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. It's not a conditional thing. Não é uma coisa condicional. As the Lord has called and empowered Jeremiah. Quando Deus chamou e empoderou Jeremias, deu poder a ele. He said, "This is what I've made you." É isso que eu já fiz para você. It's the same for us. É o mesmo para nós, irmãos. When we are saved and born again. Quando nós fomos salvos e nascemos de novo. When we receive his life. Quando nós recebemos a sua vida. What does he call us? O que ele nos chama? Para quê? He calls us kings and priests. Não, como ele nos chama? Reis, sacerdotes. He calls us saints. Ele nos chama de santos. He calls us brethren. Ele nos chama de irmãos. Do we feel that we really know the reality of all that? Será que nós conhecemos toda a realidade disso? But no, that's what he has done for us. Não, isso ele já fez por nós. And then as we walk through this Christian life, e aí ao caminharmos nessa vida cristã, as Jeremiah walked through life, assim como Jeremias caminhou pela these vida, became reality to him. Isso começa a se tornar realidade para nós, como tornou realidade para ele. Because the Lord, in this day and time, we don't live in a very transparent world. Nesse momento em que vivemos, nós não vivemos num mundo muito transparente. It's hard to know what to believe when anybody opens their mouth. Não dá para acreditar quando uma pessoa abre a boca. Não dá para acreditar. Não dá para a gente acreditar ou não, saber a verdade. When the president of any country opens their mouth, you better close your ears. Quando o presidente de qualquer país abre a sua boca, nós temos que fechar nossos ouvidos. But the Lord is very transparent. Mas o Senhor não, ele é muito transparente. And he tells Jeremiah, this is what's going to happen to you. E ele diz para Jeremias, isso que vai acontecer com você. Now, how would you like to have this great call upon your life? Jeremiah is all excited. Já pensou você ter esse chamamento enorme igual Jeremias? Deus chamou ele estava muito excitado. Oh, the Lord's giving me his word. He's making me a fortified city. I'm a pillar of iron. Nossa, o Senhor me deu a sua palavra, me fez uma cidade forte, coluna de bronze. And then what does the Lord tell him? E aí depois o que Deus diz para ele? They will fight against you, but they will not overcome you, for I am with you to deliver you, declares the Lord. O 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. All these ones will come and fight against you. Todos aqueles que vão lutar contra você. But again, I am with you. Eu estarei contigo. I am with you to deliver you. Eu vou estar contigo para te livrar.
Praise God. Graças a Deus. He doesn't say, I will make you this, but I have made you this. Ele não falou, eu vou te fazer isso. Ele falou, eu já te fiz isso. Really, the Lord is just using different perspective of things to show Jeremiah the strength of what he has. Deus só mostrou várias perspectivas para mostrar o que ele tinha feito a Jeremias. You're a fortified city. Você é uma cidade forte. You're well defended like a city on a hill. Você é bem defendido como uma cidade sobre um monte. You're a pillar of iron. There's a strength there. Você é como um pilar de bronze, você tem força. You have walls of bronze that can't be broken. Você tem muros de bronze que não podem ser quebrados. He has made every provision for Jeremiah. Ele já fez toda a provisão ali para Jeremias. Just like he's made every provision for us. Assim como ele já fez toda a provisão para cada um de nós. And he says they will come and they will fight against you. E ele diz, eles virão e lutarão contra você. This isn't a little fighting. This is a military word. Aqui não é uma luta qualquer, aqui é usada uma palavra militar. You're not going to have an easy life. Você não vai ter uma vida fácil. But they will not overcome you. Mas eles não vão te vencer. Because the I am is with you. Porque o eu sou está com você. And the enemy will come and lie and say he's not with you. E o inimigo vai vir e vai dizer e vai mentir para você que Deus não está He contigo. will say you're so bad, you're unfaithful, he has left you. Você é tão mal, tão infiel que Deus te abandonou. But we have his promise, I will never leave you or forsake you. Mas nós temos uma promessa que Deus diz que eu nunca vos abandonarei. At E times we nunca vos feel esquecerei. At times we feel like we will be overcome. E tem vezes que nós sentimos tão sobrecarregados, vencidos. But God Mas Deus says the enemy will not prevail against you. diz, os inimigos não prevalecerão sobre ti. Look who was coming against Jeremiah. Olha quem estava vindo contra Jeremias. He talks about the kings, world rulers were coming against him. Ele fala aqui de reis, de governadores do mundo. The priests, the religious power was coming against him. O poder religioso, os sacerdotes viriam contra ele. People in general were going to be coming against him. As pessoas em geral viriam contra ele. But I am with you. Mas ele diz, eu estarei com você. Again, why were these ones coming against Jeremiah? Por que as pessoas iriam contra Jeremias? Because he made a stand for righteousness' sake. Porque ele iria se levantar por causa da justiça. And we need to be aware in this hour Nós precisamos estar cientes que nessa hora, that just as the Lord told us in the Gospel of John, que a justiça de Deus nos disse no Evangelho de João, just like they hated me, they will hate you for my name's sake. como é dito lá no Evangelho de João, assim como eles odiaram a mim, eles vão odiar a vocês por causa de mim. In every encounter, they'll come and fight against you. E todo encontro eles vão vir lutar contra vocês. But I will deliver you. Mas eu vou vos I livrar. will give you the victory. Eu vou te dar a vitória. Praise God. This was the Graças a encouragement. Deus. This is what Jeremiah had in the first chapter. É isso que Jeremias teve no primeiro capítulo. And you're sitting there wondering, E você ali está pensando, is Mac ever going to get out of the first chapter? será que o Mac vai sair algum dia do primeiro capítulo? Look at all these chapters in Jeremiah. Olha todos esses capítulos em Jeremias. How long are we going to be here? Por quanto tempo nós vamos ficar aqui? But we need This to. week is still beginning. Okay. Começando a semana, a gente se prepare. But we see how it's so important for Jeremiah to know his foundation. Mas é tão importante para Jeremias conhecer o seu fundamento. And the foundation that he has in the Lord. Então o seu fundamento estava no Senhor. This is not it's not too elementary, Não é muito básico, but is essential mas é essencial that Jeremiah understand his solid and sure foundation. que Jeremias entendesse o seu fundamento, seu firmamento And you can see the sólido. parallel for us in this day. E nós podemos ver o paralelo a nós nesses dias. It is essential for us to understand our foundation in Christ. É essencial para nós conhecermos o nosso fundamento, a nossa fundação em Cristo. Sometimes we can look for such high teachings, Às vezes a gente procura por ensinos elevados. but if we really look at our lives, Mas se olharmos mesmo para nossas vidas, most of our problems deal with very foundational things. a maioria dos problemas estão baseados nos fundamentos.
Why do we suffer depression at times? Por que muitas vezes estamos deprimidos? Because we can't believe that God forgives us of our sins. Porque não podemos acreditar que Deus perdoa os nossos We pecados. see how bad we are. Nós vemos quão mal eu sou. Oh, how I failed God. Ah, como eu falhei com God Deus. doesn't have any use for me. Deus não me acha útil para nada. Oh, if we knew that foundation of our forgiveness in Him. Oh, se nós conhecêssemos esse fundamento do nosso perdão nele, It would put half of the mental health people out of work. colocaria metade das pessoas que trabalham com saúde sem trabalho. But as we talked last night, Como nós falamos na noite passada, we saw the sad condition of the people of God. nós vemos a condição triste do povo de Deus. We saw in Jeremiah chapter 7. Nós vemos em Jeremias capítulo 7. We don't have time to go through it again. Nós não temos tempo para ver de novo. But if you look at the first part of Jeremiah Mas 7, se você olhar para a primeira parte de Jeremias 7, the people there, they were in the house of God. ali as pessoas estavam na casa de Deus. They were using all the right words. Eles estavam usando todas as palavras corretas. But what did Jeremiah say to them? Mas o que Jeremias diz a eles? Those words are deceptive words. They're not real to you. Essas palavras são enganosas. Elas não são reais para vocês. You're just repeating words out of your mouth Você só está repetindo palavras que saem da sua so that you boca. can sound very religious. Para que você soe muito religioso. But in your life, you go and do what you want to do. Mas na sua vida você vai e faz somente o que você quer. And you have robbed me of my glory in my house. E você roubou a minha glória, Deus dizendo, da minha casa. And later on in chapter 7, E aí mais tarde no capítulo 7, there's a key verse there. ali há um versículo chave. This verse is so critical within Jeremiah E esse versículo é tão crítico para Jeremias that the Holy Spirit actually uses the phrase in it 9 times. Guess I should say 9 times. Yeah. Yeah. 9 times. I had 10. Okay, I had to correct the okay. 9. Ok. É tão importante essa frase que o Espírito Santo usou por 9 vezes ela. And we know when the Lord repeats things, it's showing a significance. Então a gente sabe, quando o Senhor repete várias vezes, está mostrando um significado grande. The first time we see this is in Jeremiah 7, verse 13. A primeira vez que nós vemos está lá em Jeremias 7:13. This is just after he's told them how they had made his house a house of robbers. Ali está falando isso quando ele disse que eles estavam fazendo da casa de Deus uma casa de salteadores. Yeah, yeah. Okay. Jeremiah 7:13. Jeremias 7:13. And now because you have done all these things, declares the Lord, and I spoke to you, rising up early, speaking, but you did not hear. I called you, but you did not answer. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes. 9 times in this book of Jeremiah. Por 9 vezes nesse livro de Jeremias. He says how my prophets rose up early to speak to you. Meus profetas se levantaram madrugando e falaram a vocês. But you didn't listen. Mas vocês não me ouviram. They rose up early. Eles madrugaram. It's speaking of care, of commitment. Eles falavam de cuidado, de comprometimento. They were denying themselves for the Lord's sake and for others' sake. E eles estavam negando tudo isso. In spite of the being rejected over and over again. E ao invés desse povo ser rejeitado uma e outra vez, Jeremiah was so captured by the Lord. O Jeremias estava tão cativo pelo Senhor, Captured by his heart and purpose for his people. capturado pelo seu coração e amor para com o seu povo, That he continues rising up early, pleading before God for this people's sake. ele continuava acordando muito cedo, clamando ao Senhor a favor desse povo. And you see how this impacted his life. E você pode ver como isso impactou a sua vida. Because during all of this time, Jeremiah was that man of sorrows. Porque durante todo esse tempo, Jeremias foi um homem de dores. We can't look at all of them, but we'll look at just one for an example. Nós não podemos olhar por todos os versículos, mas vamos dar um exemplo. If you look at Jeremiah chapter 8, Se você olhar ali no capítulo 8, toward the end, verses 18, lá no final, capítulo 18, and versículo 18, we'll go into the first verse of chapter 9.
E depois nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo As 9. we said, the Lord's burden was his burden, and it was a great sorrow in his heart. Quando nós dissemos que o encargo do Senhor estava sobre o seu coração, And one thing you will notice as you read and study the Jeremiah. uma coisa que você nota quando você lê e estuda o livro de Jeremias, Sometimes as you're reading, you're not sure if it's Jeremiah speaking or the Lord speaking. muitas vezes você não consegue distinguir se é o Senhor falando ou Jeremias falando, Because Jeremiah's heart has been so united with the Lord. porque o coração de Jeremias estava tão unido com o Senhor, He identifies with the Lord. ele se identificava tanto com o Senhor, So it's hard to distinguish. então não havia distinção entre os dois. But if you have any questions about Jeremiah, Se você tiver alguma pergunta sobre Jeremias, all you need to do is ask Nancy. tudo que você precisa fazer é perguntar para Nancy, que compartilhou no Chile, sobre o livro de Jeremiah. I explain it. Okay. We are one. Nós somos um aqui, ó. Forgive me, sister. Me perdoe, irmã. But if you look in Jeremiah 8:18, Se você olhar para Jeremias 8:18, look at he pours out his heart. ele derramou o seu coração. One of the things we'll see about Jeremiah, Uma das coisas que nós vemos em Jeremias, just as God was very transparent with him, assim como Deus foi muito transparente para com ele, Jeremiah is very transparent with the Lord. Jeremias também era muito transparente com o Senhor. What does that speak of? E do que isso fala? It speaks of a love relationship. Isso se fala num relacionamento de amor. These two, they're in love, and they don't have things hidden. Quando você ama e tem um relacionamento de amor, você não esconde as They can coisas. open their hearts. Você pode abrir o seu coração. Jeremiah is not afraid to open his heart to the Lord. Jeremias não tinha medo de abrir o seu coração para o Senhor. Sometimes we can think, Algumas vezes nós podemos pensar, oh, if I say this to the Lord, he'll see how unqualified I am. e a gente pode pensar assim, meu Deus, se eu disser isso para o Senhor, Ele vai ver Ai. o quão desqualificado eu sou. I shouldn't feel like this, I shouldn't feel like Eu that. não devia me sentir assim ou assado. He already knows how we feel. Ele já sabe como nós nos sentimos. All we're doing is kidding ourselves. Nós só estamos nos enganando a nós Pour out our mesmos. hearts to him. Derrame o seu coração a Ele. Just look at Jeremiah. Olhe para Jeremias. And as we said, my sorrow is beyond healing. My heart is faint within me. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Does this sound like a great, strong, defended city, a pillar of iron? Isso aqui parece uma cidade edificada com muros de ferro e colunas de bronze? Oh, it sounds like a man Não, parece um homem who knows the Lord. que conhece o Senhor. And he goes to him. E aí vai a ele. He says, Lord, I have your burden Senhor, eu tenho o teu encargo. because I know what your heart is for your people. Porque eu conheço o teu coração para com o teu povo. And I see the condition. E eu vejo a condição que eles estão. I see how much you have loved your people. Eu vejo o quanto você ama o seu povo. I see how patient you've been with your Eu people. vejo o quão paciente o Senhor tem sido com o teu And povo. your people are not responding. E eles não estão respondendo. And it breaks my heart. Isso quebra o meu coração, parte o It meu makes my coração. heart to faint. Faz com que o meu coração desmaie. Oh, would the Lord raise up intercessors in this hour Que o Senhor levante nesse tempo agora intercessores that had the heart of a Jeremiah to stand for God's que tenham o testimony. mesmo coração de Jeremias e se levante pelo testemunho do Senhor. He continues in verse 21. E aí ele continua ali no versículo 21. We don't have time to look at every verse. Nós não temos tempo para olhar todos os versículos. He says, for the brokenness of the daughter of my people, I am broken. I mourn. Dismay has taken hold of me. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o meu espanto se apoderou dentro de mim. Oh, how it's impacted him. Como isso impactou ele. He continues in the first verse of chapter 9. E aí ele continua no primeiro versículo do capítulo 9. Oh, that my head were waters and my eyes a fountain of tears. I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas
e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. The tremendous reality of Jeremiah's burden for God's people. Essa é a tremenda realidade do encargo de Jeremias que ele tinha a respeito do povo de Deus. Has this burden captured us? Será que o mesmo encargo já nos capturou? We see in Jeremiah the true power of God being expressed. Nós vemos em Jeremias o verdadeiro poder de Deus sendo expressado. He just doesn't have a teaching about what God wants, Ele não somente tinha um ensino do que Deus queria, but he has a heart. mas ele tinha um coração. He has that heart for what the master wants. Ele tinha um coração para o que o seu mestre queria. And it's breaking his heart. E isso está quebrando o seu coração. As we look at the condition of God's people, Quando hoje nós olhamos para a condição do povo de Deus, when is the last time we wept for them? quando foi a última vez que nós choramos por isso? Has it broken our heart? Será que já quebrantou o nosso coração? Oh, Jeremiah is using this to wake up the people of God in that hour. Jeremias usou isso para despertar o povo de Deus naquele momento. May the Holy Spirit use it to wake us up in this hour. Que o Espírito Santo use isso para despertar-nos agora, nesta hora. The Lord trained Jeremiah through a time of sorrow, O Senhor treinou Jeremias durante um tempo de sofrimento. but he also trained Jeremiah through times of persecution. Também treinou Jeremias em tempos de perseguições. Jeremiah, he was persecuted severely at times. E muitas vezes ele foi perseguido severamente. If you turn to Jeremiah chapter 11, Se você ler ali o capítulo 11, the first part of the chapter is warning the people of God of how they've broken the covenant. ali está um aviso ao povo de Deus como eles quebraram a aliança. But later on in that chapter, Mais tarde, nesse mesmo in capítulo, verses 18 and no 19, versículo 18 e 19, Jeremiah is made aware of the persecution and there's a plot against him to kill him. e aí, através da perseguição, ele ficou sabendo que havia ali um combinado para matá-lo. And who are the ones that are plotting to kill him? E quem estava ali fazendo conchavo para matá-lo? They're ones from his own hometown. Eram as pessoas da cidade dele mesmo. They're ones from his hometown. They were close to him. They knew him. Pessoas que conheciam ele, que eram próximas dele, da cidade que ele habitava. Oh, brothers, how that is so hard to continue on. Como isso é difícil, como pode prosseguir com isso tudo? When we've been walking together with ones. Quando nós estamos caminhando junto com outras pessoas, David had this experience. Davi também teve a mesma He experiência. cries out in Psalm 55. Ele clama ali no Salmo 55. One who had betrayed him. Ele está ali falando daquelas pessoas que o haviam traído. He said, he was my companion, my friend. Ele era como meu amigo. We had sweet fellowship. We walked in the house of God together. Nós andávamos na casa do Senhor junto, nós tínhamos comunhão. If it was my enemy, I could understand. Se fosse meu inimigo, eu até entenderia. But it was one who was close with me. Mas foi uma pessoa tão próxima de mim. Brothers and sisters, yes, we need one another. Sim, irmãos, nós precisamos um dos outros. But when our brothers and sisters, when one's close to us, disappoint us, Mas quando tem irmãos ou irmãs próximas de nós que nos desapontam, when ones betray us, quando pessoas nos traem, think about our Lord Jesus pense no nosso Senhor Jesus. at the end of his life upon this earth. No fim da sua vida, One betrayed him, uma pessoa o traiu, one denied him, uma negou, 10 abandoned him. outros o abandonaram, But that did not impact his going to Calvary. mas isso não impactou a sua caminhada até o It Calvário. did not impact his love for them. Não impactou o seu amor por aquelas pessoas. That's that everlasting love we spoke of last night. É esse amor que nós falamos ontem à noite, esse amor que dura para sempre. I believe if each of us kind of stops for a moment, Eu creio que cada um de nós pode parar por um momento we've probably all been hurt by certain brothers and e sisters. podemos dizer que nós já fomos machucados por tal irmão, tal irmã. Are we using that hurt as an excuse not to go on? Será que nós usamos esse machucado como uma desculpa para não prosseguirmos? Or are we using it as an excuse to have a greater burden, a greater heart for all of God's people? Ou usamos isso como encargo para o maior amor, um maior encargo para todo o povo de Deus? Praying for their recovery.
orando pela sua restauração, humbling ourselves, continuing to go on. Humilhando-nos para andarmos juntos. And again, as we look at Jeremiah, Quando nós olhamos para Jeremias, we see the times of sorrow, the times of suffering, nós vemos muito tempo de sofrimento, the times of persecution. de perseguições, tribulações. And again, we come to see his humanity E aí a gente também consegue ver a sua humanidade. and the relationship he has with the Lord. E também o relacionamento que ele tinha com o Senhor. If you look at Jeremiah chapter 12, Se você olhar ali o capítulo 12 de he Jeremias, asks a question that has been asked throughout all the ages. ele faz ali uma pergunta que tem sido perguntada por todas as eras. If you look at Jeremiah 12:1, Se você ler ali Jeremias 12, versículo 1. righteous art thou, O Lord, that I would plead my case with thee. Indeed, I would discuss matters of justice with thee. Why has the way of the wicked prospered? Why are all those who deal in treachery at ease? Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? E vive em paz todos aqueles que procedem de maneira má. Lord, I'm trying to walk the righteous way. Senhor, eu estou tentando andar de uma maneira justa. I'm standing for righteousness' sake. Eu estou me levantando por causa da justiça. I'm suffering sorrow, I'm suffering E eu persecution. estou sofrendo perseguições. But why has the way of the wicked prospered? Mas por que os maus, os caminhos deles prosperam? Why are all those who deal so treacherously at ease? Por que eles estão tendo uma vida tão calma? And the Lord answers him. E aí o Senhor responde a ele. But it's one of those things the Lord doesn't answer him. Mas é uma coisa que também o Senhor não responde ele. He tells him what he's doing. Ele conta a ele o que ele está fazendo. In Jeremiah 12:5, E aí no versículo 5, it speaks of the training that Jeremiah is going through. aí ele fala do treinamento que Jeremias estava passando. Jeremiah 12:5. Jeremias 12, 5. If you have run with footmen and they tired you out, how then can you compete with horses? If you fall down in a time of peace, how will you do in the thicket of the Jordan? Se você se cansa correndo com homens que estão a pé, como você vai competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz você tem confiança, como fará na enchente do Jordão? What is the Lord saying to Jeremiah O here? que o Senhor está falando ali para Jeremias? Jeremiah, this is actually a time of peace. Jeremias, esse é um tempo de paz. These are just footmen walking along. São somente pessoas andando lado uma da outra. If you can't keep up with them, Aí ele fala para Jeremias, Jeremias, se você não consegue acompanhar aqueles homens que estão andando no tempo de paz, que só estão andando a pé, and they tire you out, e você já se cansa com eles, when it becomes more and more intense, mas e quando as coisas se tornarem mais e mais intensas? when the times get difficult, E quando os tempos ficarem difíceis? when the times become challenging, Quando houverem desafios? how are you going to run with the horses? Como você vai correr com os cavalos? And if you're falling down in the land of peace, Se você cai numa terra de paz, how are you going to do when the Jordan mas overflows? como você vai agir quando o Jordão It can be a transbordar? mighty flood. Pode ter uma imensa inundação. This is what the Lord is doing to Jeremiah. He's training him. É isso que o Senhor está fazendo com Jeremias. Ele está treinando ele. And in assembly, He's training us Da today. mesma maneira, o Senhor está nos treinando hoje. Sometimes we look around today and we think, oh, it is so bad. Às vezes a gente olha ao redor e fala, nossa, está tão feia a coisa. But you can be encouraged. Mas aí você pode ser encorajado. It's only going to get worse. Só vai piorar. You'll look back and you'll look at these days of peace. Se você olhar para os dias de paz, This was nothing. isso não é nada. But it's called today. Mas hoje, And this is when He's training us. mas para enfrentarmos esses dias hoje, é Training isso is- que o Senhor está nos treinando. Training us in this day, not so much for today, Não, Ele está nos treinando num tempo de paz, não para o tempo even de though hoje. He uses us today, Mas mesmo que Ele nos use hoje, but He's training us to rule and reign with Him in the future. Ele está nos treinando para reinarmos e governarmmos com Ele no futuro. Oh, brothers and sisters, how we think it is so hard now. Irmãos, irmãs, nós pensamos que é tão difícil agora.
In the U.S., we have a phrase. I don't know if you have it in Brazil. Ok, eu não sei se vocês têm no Brasil, nós temos um ditado nos Estados Unidos. When people think today is so difficult, Quando as pessoas pensam que os dias de hoje são tão difíceis, and they faint, e eles desmaiam, we call them a snowflake. nós chamamos eles de um floco de neve. It's like the snowflake comes and it melts away. É como um floco de neve que vem e já desmancha. It can't handle anything. Não dá conta de nada. But the Lord isn't looking for snowflakes. Mas o Senhor não está buscando flocos de neve. And I don't know why I'm using snowflakes in Brazil, because you have no idea what I'm talking about. I was thinking about it. E eu não sei porque eu estou usando esse exemplo de floco de neve, sendo que o Brasil não tem neve. See, so you have to come to Richmond, you can see Então snow. vocês vão visitar lá em Richmond, aí vocês vão ver neve. Okay. But in these days, it's actually an opportunity for us to learn of Him. Mas nesses dias que vivemos é uma oportunidade para aprendermos dele. Because there is so much ahead of us. Porque tem tanta coisa diante de nós. We don't know what is ahead of us. A gente não sabe o que vai acontecer. You know, Jeremiah, when the Lord told him these kings and priests, everybody was coming against him. Quando Deus falou para Jeremias que viria contra ele reis, governantes, sacerdotes, He didn't know what that meant. ele não sabia muito bem o que significava isso. He's starting to experience it now. Aí ele começou a experimentar essa realidade. The priests are trying to kill him. Aqueles sacerdotes que tentaram matá-lo. Kings are trying to kill him. Reis também tentaram. These ones close to him from his hometown trying to kill him. Pessoas próximas a eles, aqueles vizinhos da cidade dele. How does he make it through? Como ele passou por tudo isso? He's learning the reality of the I am is with me. Ele passou a conhecer a realidade de que o grande eu sou estava com ele. And step by step, E aí, passo a passo, Jeremiah is learning how to be faithful, even though when he's despised and when he's rejected. e aí Jeremias aprendeu como ser fiel mesmo quando ele era rejeitado, desprezado. He's able to continue on. E ele foi capaz de prosseguir. We have knowledge at first. Primeiro, nós temos conhecimento. It becomes reality through our daily experience. E aí isso se torna realidade na nossa vida diária. Later on, Jeremiah, he says, I'm a laughing stock for everybody. Aqui numa passagem ele diz que ele se tornou um motivo de piada para todo mundo. They laugh at me, they deride me, they reject me. Eles riem de mim, eles me rejeitam. You say that judgment's coming. Você diz, Senhor, que o juízo está vindo. But where is this judgment? Mas aonde está esse juízo? If we see Jeremiah's testimony in chapter 20. Mas se nós vermos aqui Jeremias capítulo 20, o testemunho dele, He says, at one point in time, num certo momento, in Jeremiah 20 verse 9, no capítulo 20, versículo 9, where he's been suffering so much. enquanto ele estava sofrendo muito, It says in Jeremiah 20, if I say I will not remember him or speak any more of his name, then in my heart it becomes like a burning fire. Shut up in my bones. I'm weary of holding it in. I cannot endure. então disse eu, não mais me lembrarei dele. Não falarei mais o seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou cansado de sofrer, eu não consigo mais. He tries to stop. He says, I'm going to quit speaking so the people will leave me alone. Ele falou assim, eu vou parar de falar para que o povo me deixe em paz. But there's a love of Christ within him that won't let him. It's a burning thing. It has to burst Mas out. havia um amor de Deus no coração dele que não deixava ele parar, era como um fogo consumidor. Everybody's waiting to entrap him. Todo mundo estava esperando capturá-lo. But look at verse 11. Mas olha ali o versículo 11. Look at all he's entered into. Olhe tudo que ele adentrou. Verse 11, his marvelous testimony. Aqui está o seu maravilhoso testemunho. But the Lord is with me like a dread champion. Therefore my persecutors will stumble, not prevail. They will be utterly ashamed because they have failed. With an everlasting disgrace they will be forgotten. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente.
terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. He's testifying of the reality. The I am is with me. Ele aqui está testemunhando da realidade, do fato de que o eu sou está The Lord is comigo. with me. He's my dread champion. E o Senhor está comigo, Ele é o meu grande campeão. Praise God. Graças a Deus. Jeremiah has come through. Jeremias conseguiu passar por tudo He says, isso. my persecutors, they'll just stumble. They'll not prevail. Meus perseguidores, eles tropeçarão, eles não vão prevalecer. They'll be ashamed because they failed. Eles vão ser envergonhados porque eles falharam. Praise God. Graças a Deus, He has delivered us. Ele nos libertou. Jeremiah is seeing the call and experiencing the reality of who he is in the Lord. E aqui Jeremias está experimentando a realidade de quem ele é no Senhor. Now we always want to end on a positive note. Então a gente sempre gosta de terminar de maneira positiva, Because gente. like we've said in Jeremiah, you can get really depressed. Aí, se a gente ler aqui, Jeremias, ele mesmo disse, a gente pode ficar muito deprimido. You say, Mac, this is not the best sales pitch to be a Christian. Mac, essa não é a melhor palavra para eu me tornar um cristão. Nobody uses Jeremiah as a gospel message. Ninguém usa o livro de Jeremias para pregar o evangelho, gente. They pick other ones. Usa outros versículos. But we see in Jeremiah, Mas nós vemos aqui em Jeremias, remember that call upon his life? você lembra daquele chamamento sobre a sua vida? He was going to root up, he was going to tear down, he was going to destroy. Ele ia levantar, edificar, arrancar, destruir, edificar. But he was going to build up, he was going to plant. Mas ele ia levantar, edificar, plantar, não If we- só destruir. As you look at the end of his life, Quando você olha para o fim dessa vida, well, closer to the end. Yeah. da vida dele, quase no final da vida dele, He said, the Lord encourages him. o Senhor o encoraja. If we look at Jeremiah chapter 24, Se você ler no capítulo 24, this is the story of, he gives Jeremiah a vision. e aqui conta uma história que Jeremias foi dada a ele uma visão. Shows him 2 baskets of figs. E aí foi mostrada a ele 2 cestas de figos. And we're going to just look at the good basket tonight. E hoje à noite nós vamos olhar para a cesta de bons figos. If we look at starting in verse 5. Se começarmos no versículo 5. Thus says the Lord God of Israel, like these good figs, so I will regard as good the captives of Judah, whom I've sent out to this place into the land of the Chaldeans. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. They responded to him. He looked upon them as good. E aí, quando eles foram levados cativo, eles responderam a ele. Ele falou que isso era bom. And look at what the Lord says about them, what he's going to do. E olha o que o Senhor diz a ele, o que ele ia fazer com eles. For I will set my eyes on them for good. I will bring them again to this land. I will build them up, not overthrow them. I will plant them, not pluck them up. No versículo 6, porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-lo-eis, não os destruirei, e plantá-lo-eis, e não os arrancarei. As they respond to me, I'll bring them back to Israel. Quando eles responderem a mim, eu vou trazer eles de volta para Israel. Bring them back to that promised land. Eu vou levar eles de volta à terra prometida. And I'll build them up. E eu vou I will edificá-los. plant them. Eu vou They'll be the plantá-los. testimony I called them to be. E aí eles vão ser o testemunho que eu chamei eles para serem. And he doesn't stop. E aí ele não para nisso. I will give them a heart to know me, for I am the Lord. They will be my people. I will be their God, for they will return to me with their whole heart. E eu lhes darei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. What a glorious hope the people of Judah were given. Que gloriosa esperança foi dada ao povo de Judá. But we see how Jeremiah was ever faithful. E nós vemos como Jeremias foi sempre fiel. We see how as he not only spoke the message, but as he lived the message. Não só ele falou da mensagem, ele foi a verdadeira mensagem.
They saw Jeremiah captured by the love of God. Eles viram Jeremias sendo capturado pelo amor de They Deus. saw him suffering for the Lord. Eles viram ele sofrendo pelo Senhor. They saw him willing to be persecuted for the Lord. Ele viu que ele estava disposto a ser perseguido por causa do Senhor. They saw his steadfastness for them. Ele viu como ele estava sendo fiel a eles. These dear ones experienced the love of God through Jeremiah's life. E aí aqueles amados experimentaram o amor de Deus através da vida de Jeremias. And we see how Jeremiah Nós vemos como Jeremias continued faithful continuou fiel against all of the circumstances, all of the conditions. contra todas as circunstâncias e condições. He continued to be that man who issued God's cry of love to his people. Ele continuou aquele homem que clamava e falava do amor de Deus para com seu povo. He was captured by him. Ele foi capturado por He lived ele. for him. Ele viveu para He ele. lived for his interest. Ele viveu para os seus interesses. And this is what God is looking for in this hour. E é isso que Deus está procurando hoje, na hora em que vivemos. A people that see beyond the immediate times of suffering and being misunderstood. Pessoas que olham para além desse tempo agora de sofrimento, de más compreensões. To see the precious and magnificent promises ahead. Aquelas pessoas que veem as promessas maravilhosas que estão adiante de nós. Because as we see the promises ahead, Porque se vemos as promessas que estão lá na frente, it brings a comfort to us during days of sorrow, Yeah. during days of suffering. isso vai trazer conforto a nós durante os tempos de tristeza, de chorar, Because we see he has a great call. porque nós vemos que ele tem um grande chamamento. May that spirit of Jeremiah Que esse espírito de Jeremias touch our hearts toque os nossos to corações be the testimony he's calling us to be e in this hour. sejamos o testemunho que ele deseja que sejamos nesta hora. We can stop here for tonight. Nós podemos parar aqui nessa noite. Lord, we do come with worshipful hearts unto you. Senhor, nós chegamos a Ti com coração de gratidão. We're thankful as we look upon the life of a Jeremiah. Nós somos gratos que ao olharmos para a vida de Jeremias, Lord, so often our initial response is, I could never do that. nós vemos que pela nossa própria iniciativa nós jamais poderíamos fazer igual ele. And that's actually a great testimony. E isso na verdade é um grande testemunho. Because it's not I, but Christ. Mas não sou eu, é Cristo. You're not asking us. O Senhor não nos está nos pedindo You're not asking us to do it in ourselves. que nós façamos por nós mesmos. But Lord, you're showing us yourself. Mas Senhor, o Senhor está nos You're mostrando a si mesmo. revealing Christ to O us. Senhor está revelando Cristo a nós. You're opening the eyes of our heart. O Senhor está abrindo os olhos dos nossos That we corações. can be those that are captured by you. Para que sejamos aqueles que são capturados por And Ti. Lord, as we're captured by your love, E ao sermos capturados pelo Teu amor, we want to be surrendering to you. nós queremos nos render a Ti, To be vessels fit for the Master's use. para sermos vasos úteis para o uso do nosso To Mestre, carry and be the bright light in the midst of a dark world. de levar a nossa luz brilhante no meio de um mundo em trevas. Thy name we pray. Em Teu Amen. nome que nós oramos. Amém. Amen.